Esse daqui é o nosso querido irmão ancião, irmão Nelson. Ele é lá de Capela do Alto, está pisando lá de Sorocaba, fora. Irmão, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Meus queridos irmãos, agradeço a Deus, meus queridos irmãos, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já nasci num lar cristão, meus queridos irmãos, agradeço a Deus também, meus queridos irmãos. Começamos a obra da comunidade cristã no Brasil, ali na cidade de Capela do Alto, meus queridos irmãos. Ali, meus queridos irmãos, a obra está crescendo, meus queridos irmãos, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu peço perdão também para o Ministério Geral, porque chegamos aqui atrasado, meus queridos irmãos. Logo que eu saí de Sorocaba, começou a chover, meus queridos irmãos. Eu tive que vir mais um pouco devagar, meus queridos irmãos. E ali eu cheguei a conversar com o nosso irmão João de Cabriúva também, parei um pouquinho ali. Eu peço perdão para todos, meus queridos irmãos. Eu queria chegar um pouquinho mais cedo no meu tempo, meus queridos irmãos. O próximo culto, talvez eu venha aqui para contar mais outra obra, meus queridos irmãos. Eu tenho passado em vários locais, meus queridos irmãos, aonde eu passei, eu trago saudação e levo para saudar todo com a santa paz de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, eu congrego ali na cidade de Capela do Alto, meus queridos irmãos. Breve também vou passar o endereço também para todos e congregar conosco ali, meus queridos irmãos. A obra naquela cidade está crescendo, meus queridos irmãos. Logo já vamos começar num distrito, no bairro do Porto, meus queridos irmãos. Ali eu tenho certeza que a obra está crescendo cada vez mais, meus queridos irmãos. Nós, meus queridos irmãos, tem que ser fiel a Deus, meus queridos irmãos. Nós não podemos fazer mentira, meus queridos irmãos. Se a gente mentir nossos irmãos, meus queridos irmãos, pode acontecer uma maldade, meus queridos irmãos, igual aconteceu com Jacó, todo mundo sabe, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, ele pegou a bênção do irmão dele, meus queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Foi ele e a mãe dele enganou, meus queridos irmãos. Nós não podemos enganar ninguém, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, todo mundo sabe a história de Jacó, meus queridos irmãos. Ele foi morar, meus queridos irmãos, com Labão, meus queridos irmãos. Ali, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, santo. Ali, meus queridos irmãos, ele gostou de Raquel, meus queridos irmãos. Ali, Labão pegou, falou para ele que ele tinha que trabalhar 7 anos para conquistar aquela filha dele, meus queridos irmãos. Ali, meus queridos irmãos, todos sabem, mas Deus manda falar nesta noite sobre esse assunto, meus queridos irmãos, é sobre, meus queridos, aconteceu isso, então nós não podemos enganar ninguém, meus queridos irmãos. Ali, meus queridos irmãos, se a gente engana, a gente vai ser enganado também, meus queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, naquela alegria, Jacó venceu 7 anos. Ele casou, mas casou errado, casou com Lia, meus queridos irmãos. Outro dia, ele querendo conhecer Raquel, ele foi, meus queridos irmãos, ele viu que era Lia. Ele foi reclamar com o tio dele e falou: tio, nunca te enganei. Mas como que ele nunca te enganou? Ele enganou lá atrás, meus queridos irmãos. Então, nós não podemos enganar ninguém. E vem a prova, meus queridos irmãos, mas vem também a recompensa, nós temos que pagar em dobro, meus queridos irmãos. Se a gente enganar também, nós vamos pagar, meus queridos irmãos. E daí Labão falou para ele que ele tinha que trabalhar mais 7 anos, meus queridos irmãos. Mas, meus queridos irmãos, talvez a prova de alguém está passando, está vencendo os 14 anos, meus queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo. Me desculpa, irmandade, de eu falar isso, não estou pregando sobre o fim da palavra, mas Deus mandou passar esse pedacinho, meus queridos irmãos, que nós não podemos enganar ninguém. Glória a Deus, aleluia, santo. Meus queridos irmãos, agradeço a Deus, meus queridos irmãos, peço oração também, meus queridos irmãos, ali naquela cidade, por enquanto, meus queridos irmãos, é só eu que estou ali como na parte do ministério, eu sou ancião da obra de Deus na comunidade cristã, naquela cidade de Capela do Alto, meus queridos irmãos, mas conto com todo o ministério geral lá também, meus queridos irmãos. Ontem mesmo eu congreguei ali na cidade de Salto, meus queridos, junto com o nosso ancião do irmão João, meus queridos irmãos. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.